Gratidão, né? Episódio número 8. Você está aqui, né? Falando comigo, com a gente. E claro que eu não poderia deixar de mencionar, né? Que é o último dia de lua cheia. Estamos juntas, né? Na lua Não, cheia. Ô, Lu, Mara... ontem eu fui fechar a janela, a lua estava assim na minha janela, maravilhosa, assim, sabe? Lógico que ela já estava minguando, ela estava com 7/8. Ô, maravilhosa. Rê, como é que a gente vai começar? Acho que para começar, né? Pedir para você se apresentar, meu amor, para, né? Você encantar. Aí, Ah, meu falando de Deus. você. Nossa, porque a gente se conhece tão bem já, né, Lu? Quer dizer, mais ou menos, a gente se conhece. Pelo A que eu gente vi, a gente se conhece há muito tempo, que você acabou de me mandar, que loucura. Pois é, Então, meu bem. eu sou a Regina e eu estou aqui em Londres desde 2017. É, estou uma das líderes do colegiado do Núcleo Mulheres do Brasil. Sou mãe da Gabriela, maravilhosa, e da Stephanie, outra maravilhosa, porque afinal de contas, né, o fruto não cai longe do pé. Não, Neva. Mas eu sou muito assim admiradora das minhas filhas, que são umas das minhas que mais me ensinam a ficar nesse mundo em transformação, nessa velocidade assim maravilhosa, quer dizer, maravilhosa, às vezes assim, assustadora, mas a gente tem que encarar, né? E você é uma das pessoas que faz isso como ninguém, Rê. Pois é. Então, gente, eu vou começar a contar. Você já tocou um pouquinho como a gente se conheceu, né? Porque o que eu falo sempre é que todo mundo que está vindo aqui foram encontros que se encontraram. E a gente se conheceu. Olha as sincronicidades, né? A Se gente se encontrar é conheceu, ótimo. né? Encontros que se encontraram naquele evento lá no consulado, o lançamento da primeira edição do livro, que você agora escreveu, escritora da segunda edição. E eu tive a sorte de sentar basicamente do seu lado e da Magui, né? Faz o quê? Foi junho do ano passado, né? Um ano atrás. E ali eu vi em primeira mão Regina Modus Operandi, né? Conhecer alguém, ela já vê a pessoa além, né? Na hora você captou, Lu, vamos conversar também, vamos fazer coisas juntas, né? E nossa, parece que foi uma vida, né? Mas foi só um ano atrás, Rei. Antes de começar, eu assim não tenho palavras para dizer o que foi esse encontro com você, como para mim foi de uma forma foi uma ativação, como eu sempre falo para você, né? E para mim é uma honra aprender com você todo dia aí. E a gente vai falar disso, né? Mas é recíproco, né? Porque você ensina demais também, sabe? Eu acho que as relações, elas se estabelecem porque tem essa relação de troca, entendeu? Nunca é de um lado só. Então, eu Nunca. agradeço porque a sua alegria, essa sua energia, tem tanta sabedoria, sabe? Sou uma admiradora, assim, também de carteirinha sua. Ô, meu amor, espelho, espelho. E Rê, eu preparei uma listinha. Tá preparada? Tá Mas preparada? vamos Tantas coisinhas para a gente conversar, porque eu acho que mais do que nunca, né, esse tema é um tema, né, mãos que acolhem, né, o poder de pertencer, né, que eu acho que é super relevante tanto para quem está no exílio geográfico, né, como a gente está, mas com esse mundo, com todas essas transformações que estão acontecendo mais do que nunca, né, o poder das redes, né, das redes de apoio, e eu também, né, que venho dessa área de talento, de carreira, ver, né, como mudou completamente, né, de você mandar o teu currículo e alguém te ligar para uma entrevista, né, mais do que nunca é a gente, né, meio que rever esse conceito do networking, né, a gente adicionar valor primeiro, né, para depois, né, enfim, para as coisas meio que reverberarem. E você é mestra nisso, e eu quero começar perguntando sobre o voluntariado, maravilhosa. Como é que o teu caminho no voluntariado começou, né? Se você sempre sentiu esse chamado, como é que foi que esse chamado te encontrou? Conta, conta, conta. E conta também quando é que tu entrou, quando você aqui em Londres, né, que foi para o outro patamar, né? Quando você também se juntou aí como líder do colegiado também do Mulheres do Brasil. Conta tudo.
Meu Deus, é difícil sintetizar uma vida, né, em pouco tempo. Eu acho que isso, assim, não é é a síntese da essência mesmo, né, Lu? Porque a coisa de voluntariado é um nome que se dá, mas, assim, as práticas a gente vem desde na hora que você nasce, família, no que você recebe, no que você vai trocando. E então eu acho que esse é o aprendizado, mas assim, vamos falar, o rótulo voluntariado vem nos que você chamou de exílio geográfico, que eu acho que é um privilégio para a gente ter essa oportunidade de estar em novas terras, novas culturas, e é essa folha branca aí, né, que você também vai se descobrir, porque você, todos aqueles vínculos, aquelas raízes continuam lá, né? Via a sua vivência, a sua história, a sua ancestralidade, os seus sentimentos. Mas aqui você vai escrever tudo de novo, né? Estava pensando assim, eu posso dizer que é a oportunidade da metade da minha vida, mas acho que eu não vou viver tanto, assim, não é numérico, sabe? Não é numérico, é uma coisa que é. Estava lembrando dos meus setênios, eu estou no meu 10º setênio, e eu vim para cá no nono, sabe? Então, eu acho que era momento disso acontecer, de eu estar aqui. E aí eu me propus, assim, descobrir tanta coisa gostosa de descobrir, sabe? Quando você sai da mesmice das suas rotinas, dos seus sistemas, né? Porque a gente aprende isso e difícil sair da roda, né? Então, quando você tem a oportunidade, aproveite, né? Aproveite bastante. E aí eu venho para Londres, venho para a Inglaterra, por conta do marido inglês que quis voltar para a terra, que era um desejo antigo, mas sempre estava adiando, né? E já ficou 40 anos no Brasil. Caramba, é muito tempo, né? Também de Brasil. É, isso já é uma bênção, porque eu sou casada com um cara de outra cultura que conhece profundamente a minha cultura e aprecia, né? Então ele conhece família, amigos, o jeito que a gente vive, as comidinhas e tal. Então fica tão mais fácil a relação. Então isso já é vamos dizer, uma coisinha que já veio como dom, né? Já tinha um Mais aprendizado. ou menos a tarefa de casa estava feita, né? Mais ou menos, E né? o aprendizado vem da convivência com ele, que traz a cultura, não tem como deixar lá fora, né? A sua história, sabe? Então, e aí com ele eu fui aprendendo muita coisa, assim, as visitas aqui constantes para a família, né? E daí esse momento aí que ele decide, que era um momento que ele adiava, era interessante, né? Porque ele falava, não, quando a Stephanie terminar, a nossa mais nova, né? Quando a Stephanie terminar o IB, né? Quando. E aí a gente ia adiando, 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 e chegou um dia, assim, de prompt, ele voltando de viagem, visitando a família dele na Austrália, ele fala, vamos, acho que tá bom, vamos nos mudar para a Inglaterra. Falei, vamos mudar do Brasil. Falei, ai, que legal, vamos morar na Austrália, perto da irmã e da mãe? Ele falou, não, primeiro nós vamos para a Inglaterra. Falei, meu bem, não vai dar tempo de viver na Austrália. E aí a gente veio para cá. E aí, tá, com muita clareza, assim, foi uma assim, nossa, bora lá, porque afinal de contas, assim, as filhas estavam criadas, né? Eu já estava assim, já estava empurrando aquela questão profissional, consultora independente, feliz da vida com a agenda na mão, as coisas já tinham andado bem. E quando eu chego aqui, eu não tenho nem criança para levar na escola, nem sobrenome corporativo, então vamos começar do zero. E que oportunidade é essa maravilhosa, né? Ai, de recriar a identidade, né, minha linda? É uma nova versão, assim, com a folha em branco, né? Como você É, falou, é um privilégio, né, Rê? é um privilégio, é um privilégio. E assim, aproveitar tudo isso, né? Isso vai, assim, isso acelera muito o seu autoconhecimento, né? Você esvazia tudo, né? Então, eu falo, começa a encher tudo de novo, com o que você quer que vai ser preenchido, né? Então, é muito legal, assim, eu gostei muito dessa experiência, continuo nela, e uma das primeiras coisas que eu descobri, assim, foi que eu posso ser feliz em qualquer lugar que eu estiver, sabe? Porque as pessoas me perguntavam, você gosta mais do Brasil ou você gosta mais da Inglaterra? E eu falei, nossa, eu descobri que eu posso ser feliz em qualquer lugar, sabe? E isso é tão bom, porque isso te dá
uma sensação de liberdade, sabe, do ser, que é maravilhoso. E é isso, fazer dos melhores momentos o que você pode fazer, né? Lógico que fica para trás, feijão com arroz, a mãe, os irmãos, os amigos, eles não estão para trás, você traz junto, sabe? Ai, Rê, mas olha, ainda bem que isso aconteceu, né? Porque eu acho que, né, o que você está fazendo aqui também, né? Tudo é uma missão, né? E você abriu aí, tipo, aí um livro de um novo, uma nova missão, né? Pois é, então, falando desse voluntariado, foi exatamente isso, assim, depois que eu já me estabeleci aqui, falei, bom, é hora de fazer alguma coisa, né? Eu lembro que eu andava loucamente de bicicleta aqui no parque, no Richmond Park, que eu estou vendo aqui pela janela, maravilhoso. E, e aí eu ficava me perguntando, cara, como é que eu vou? O que que eu vou fazer agora? Já sei onde eu estou morando, já moro do jeito que eu quero, já estou Já estou situada, instalada, estou né? instalada, e agora o que que eu vou fazer, né? E essa era uma pergunta que eu fazia e ia buscar lá. Eu começava assim, daí isso é interessante que te desperta muita curiosidade, né? E aí, de caminhos novos. Isso que eu acho que esse é o maior drive, assim, que eu aprendi aqui, sabe? E daí fui lá buscar Gap Generation, porque eu tinha uma sogra que tinha voltado para a Inglaterra depois de 20 anos de imigrar na Austrália, que perguntava, cadê minha Inglaterra? E eu tinha uma filha, tenho uma filha, Stephanie, que estava aqui com a gente, ficava o dia inteiro ali na maquininha, e a minha sogra perguntando, o Max Spencer não é mais o mesmo, as pessoas não falam inglês aqui, né? Estava cheio de... E aí, essa coisa começou a me incomodar, assim, de perceber de que ah, os mais velhos estavam sendo empurrados para fora do mundo. Daí fui buscar esse entendimento e fui para o Imperial College numa palestra que chamava Gap Generation, peguei o primeiro e falei, nossa, adorei esse tema é real, esse tema é necessário, posso trabalhar aí. E, e daí era uma das primeiras buscas. Daí veio fui assistir uma palestra do Eduardo Lira, me inscrevi para ir, né? Gerando falcões, né? Gerando falcões, Me né? Gerando Falcões, é. E aí, quando eu vou nessa palestra, um monte de mulher lá falando, sabe? E eu falei, uai, né? A minha amiga assim, cadê o Eduardo? Eu falei, acho que ele tá vindo. E quando acaba essa palestra, a líder do grupo, na época, veio me convidar, você vai entrar no Grupo Mulheres do Brasil? Eu falei, que grupo é esse? Esse aqui que acabou de... De Pois que é. organizou isso, sei lá. Eu falei, cadê o Eduardo Lira? Ele, pô, o Eduardo Lira, você veio ver ele hoje é sábado, ele foi na quinta. E aí ela me convida para ir para maternidade. Eu falei, não, quero ser avó, minha filha, já passei dessa parte. E aí, e daí começa, né? Assim, não, por que não? Vem a curiosidade de novo. Eu não sei onde eu tô, mas vamos lá. Daí eu comecei, eu brinco que eu comecei a limpar banheiro, sabe? Precisa de recepcionista, eu vou. Precisa de fazer uma planilha, eu faço. Precisa de ligar, sabe? Comecei a entrar no mundo aí da ajuda, o que que é isso, tal, para entender um pouco. Mas assim, muito espontaneamente, sabe? Muito legitimamente. Bem no flow, né, Rê? Bem no Totalmente no flow. flow. Totalmente no flow. Aquela assim que está esvaziada vai começar a encher, sabe? Enfim, assim cheguei no voluntariado com rótulo, né? Porque antes a gente era a representante de classe, a líder da universidade, a mãe do PTA, sabe? Você sempre teve, você era, deixa que eu represento isso na empresa, sabe? Então a gente, eu acho que tem uma inquietude, né? Da gente querer referenciar o meio que você está que é uma forma de pertencer. Eu acho que isso que é legal, sabe? Não sei se eu respondi a tua pergunta. O que que... Respondeu, maravilhosa. E, Rê, não é uma coisa que a gente, né, nas nossas conversas, a gente sempre fala também, né? Como a gente tá se doando, né? Mas como a gente está recebendo, né? A gente recebe mais do que dá, né? Fala um pouquinho disso, porque muita gente fica, quando eu falo isso, o pessoal olha assim, como Eu assim, posso, eu né? posso, Conta um eu pouquinho, posso te falar, né?
Eu posso te falar isso com a minha formação de engenheira, ou eu posso falar nisso com a minha formação humana espiritual, porque Bom, é maravilhoso isso, né? Newton lá com as leis dele, o dar e receber, ação e reação. E a religiosidade cristã, principalmente, que fala você dá e você recebe, né? E é isso, são energias, né, que se trocam e elas se equilibram. Todo mundo busca equilíbrio, não é? Nas forças materiais e nas forças espirituais. Então, acho que esse dar e receber é totalmente essa prática dessas leis, tanto espiritual como da lei material. Lógico que no material é um pouco mais diferente. Outro dia eu estava lembrando que eu dei um presente para o meu ex-marido, né? Ele estava curioso, acho que era o primeiro ano que a gente estava no Natal juntos, e eu falei, ai, comprei um presente bárbaro para você. E ele estava super curioso. Daí ele foi lá e me comprou um relógio maravilhoso, uma joia, tarará. Na hora que eu dou o presente para ele, eu dou uma churrasqueira, que eu achei o máximo de uma churrasqueira para ele. Ele ficou tão decepcionado. Então, essa coisa do material, entendeu? Para mim, aquilo lá era, nossa, vai ser uma criatividade, sabe? Para eu acho que ele olhou para o relógio que ele me deu, não era o mesmo valor, entendeu? Mas eu acho que é isso, sabe? Essa coisa, assim, daí não tem esse valor, quando você está nessa vibe aqui do dar e receber, nas trocas entre nós, tudo é valorizado, né? Porque é um aprendizado, ensina e aprende assim ao mesmo tempo, é muito rápido tudo isso, né? Tanto é que eu enxergo o privilégio de estar aqui também é outra forma de ver o meu país, sabe? De ver o ai, meu, Rê. de ver o meu povo, sabe? Enxergar as mulheres. É realmente assim aquela coisa de você começar a encher o copo de novo, sabe? Com, com uma água mais pura, uma água mais limpa, né? É bem legal, viu? Muito, mas olha, e assim, uma coisa também que eu ia falar, né, que eu acho que é super importante, né, principalmente nessa área, né, com o que a gente faz aqui, né, tendo essa perspectiva de estar em outro lugar, me leva à próxima, né, o próximo tópico para a gente discutir, né, o acolhimento, né, como é importante, né, Rê? O Ai, acolhimento de quem acabou de chegar ou de que não tem ninguém, quem está meio perdido, né, assim, bora falar um pouquinho disso, como faz uma diferença, né, nesses anos todos que tu tem acompanhado de perto? Conta um pouquinho. eu acho que não é só o acolhimento no imigrante, a gente tem essa prática no dia a dia, né, Lu? Eu acho. Eu não consigo ver uma injustiça, ou eu não consigo ver um sofrimento, e eu, assim, de verdade, sendo muito honesta, se eu sou a única, eu tenho que ajudar, entendeu? E isso já aconteceu muitas vezes, assim, comigo. E eu nunca imaginei que eu tinha essa força, sabe? Uma vez minha ex-sogra morava à frente da minha casa. As coisas que eu tô lembrando, imagina que loucura. E eu estava chegando em casa e vejo um cara tendo um ataque epilético na frente da casa dela. Eu falei, my gosh, sabe? Eu fui lá, eu não sei como, bonitona, saindo do trabalho, sabe? E aí eu só vejo a minha sogra falando lá de cima, puxa a língua dele, eu botei o mãozão lá e pá. Eu falei, gente, assim, a gente nunca imagina que a gente tem essa coragem de acolher, de ajudar as pessoas, sabe? Ela brota, ela vem, ela é uma força, assim, que é incrível, sabe? Olha, tenho muitas histórias, assim, que são bizarras, mas uma vez eu também estava andando, imagina, família feliz, né, Margarina? Eu, Richa, a Gabi, Teté e o cachorro. Domingão à tarde, em São Paulo, assim, no Pacaembu. E aí para um carro com uma mulher com duas crianças lá, e o carro estava abarrotado, tinha televisão, colchão, blá, 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 blá. E daí a mulher perguntou, onde que é tal rua? Eu comecei a explicar, e eu olhava para as crianças atrás, as crianças estavam me pedindo com os olhos, sabe? E eu falei, senta no banco daqui que eu vou te levar nessa rua. E ela desmaiou. Daí eu vou para o hospital, entendeu? Daí eu sei que passei a tarde nesse hospital. Muito mais, cheguei à noite que ela não tinha ninguém, essa mulher, até achar o irmão que ela tinha e tal. Foi uma loucura. Eu também, o Richard falou, nossa, você é muito maluca de dirigir o carro de alguém que você não conhece e entrar no meio dessa história. Eu falei,
Ixi, você viu as crianças, elas estavam apavoradas. E a mulher estava precisando de ajuda de fato. Agora, de onde vem isso, Lu? Não sei, alguém que me empurra e fala, vai lá que você vai conseguir ajudar, sabe? E acho que a gente tem que escutar essas coisas, sabe? Eu acho que um dos teus pontos mais fortes é a tua intuição. É Sabe assim, verdade. você tem uma intuição, e eu acho que também tu tem uma capacidade de enxergar potencial nas pessoas. Foi sempre assim? Acho que foi. Acho que foi, porque acho que também sempre enxergaram, sempre me estimularam muito, sabe? Eu posso, assim, agradecer, assim, desde família, com vizinhança, com os professores que eu tive, sabe? Era uma prática, sabe? De tirar o melhor de cada um de nós, sabe? A E é gente como você faz hoje em dia, né? Você já é, conhece, já vê, já tá nessa maquininha aí, que eu não sei como é que registra tanto nome, tanto contato, tanta pai, situação. Lu, É, eu tô perdidata já. Então, é muita mulher. Todos uns homens de vez em quando, tudo bem. Os homens eu consigo lembrar, mas assim, é muita mulher que a gente tem em contato. São todas maravilhosas. Nossa, cada uma que chega assim, falando, eu quero entrar no grupo, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Cara, é uma alegria, sabe? Uma vontade, essa é a vontade do acolher, porque toda mulher que, quando a gente procura alguma coisa, a gente está precisando, né? Então, eu acho que e de essa é vez uma. em quando a gente não sabe nem se tá, não sabe que está precisando, mas está precisando inconscientemente e, né, meio que aparece, né, também, né? Lógico, lógico. É aquela coisa que de eu chegar aqui, por que que eu vou atrás de. Por que que eu vou lá procurar Gap Generation, não sabe? Numa coisa que eu nunca. Sabe, eu estou precisando, eu quero participar, eu quero pertencer, eu quero estar nesse espaço, quero influenciar, né? E é muito natural, porque a gente vem para cá para isso, né? Para a gente veio aqui para dar, receber e para evoluir, sabe, com tudo isso. Porque esse é o aprendizado dessa troca toda que a gente tem, né? Então, acho que é por aí, sabe? Para mim, foi tão assim, como Agora o você processo ficou consciente agora, entendeu? Porque antes era muito natural, era bem, natural, né, é Rê? muito legal isso. E para mim é engraçado, porque como eu te falei, né? Eu também estando aqui há muito tempo, mas eu nunca tinha na minha cabeça processado, porque eu estava também tão envolvida também, né, em ambiente, né, inglês, né, mundo corporativo, também meu ex-marido inglês, coisa e tal, criança pequena, a gente acaba envolvida com coisa da escola. E eu nunca tinha, principalmente assim, várias empresas que nunca tinha pessoas, né, como a gente, né, a maioria, né, principalmente em recursos humanos, né, geralmente todo mundo é inglês, né, enfim, ou inglês nativo. E para mim agora a questão de como o pertencimento, né? Eu acho que a coisa mais linda que eu vejo voltar para esse lado, né? Esse encontro com a nossa brasilidade, como você falou, né? Que a gente começa a ver nosso país, né? O nosso povo de uma outra forma. Eu acho que para mim uma das maiores coisas é o pertencimento, assim, de nossa, achei minha tribo. E muita gente que vem, né? Muda de país, acaba ficando, né? Todo mundo que acaba se conectando, mas como é importante ter essa tribo, né? Saber para onde ir, né, Rê? Sem dúvida. Mas é interessante você falar isso também. Porque o meu movimento aqui era, eu queria me incluir nos ingleses, né? Era esse o meu principal desafio, sabe? E eu vivi esse desafio, né? Em ser a brasileira no meio deles, em ser aceita, você vai jogando as suas cartinhas assim, até você ser convidada para o café, para o summer lunch, sabe? Tudo isso tem seu tempo, né? Mas e não porque eu não queria conviver com os brasileiros, não tinha nenhuma restrição. Eu também não tinha, né? Porque aconteceu natural, né? Assim, nem, Exato, né? exato. Natural. E naturalmente você vai se esbarrando com os brasileiros, você vai, assim, cada vez que eu escuto um sotaquezinho, sabe, um mineiro, um gaúcho, sabe, o pernambucano, tudo isso, não, o coração, porque é tão quentinho, bate assim, eu falo, nossa, que delícia de escutar esse sotaque, sabe? É o que te remete na segurança, no conforto, na sua história, sabe? E, e te dá força para ficar aqui no diferente, né? Isso é muito interessante, sabe? Super. E minha linda, também a gente falando, né? Você acha que essa habilidade, Rê, também de ver o outro, né? É uma coisa que você acha que você desenvolve ou você recebe o chamado? É uma coisa que você acha que já vem lá ou é uma coisa que pode ser desenvolvida? Eu Para acho. quem sabe, ah, que eu quero ajudar, mas por onde eu começo? Porque muita gente, queria fazer alguma coisa, por onde eu começo? Porque a gente, quando a gente fala esse poder
por onde eu começo é porque as pessoas estão dentro de sistemas, coisas organizadas, de vivências organizadas, né? E um voluntariado, matéria-prima, sabe, é generosidade, né? É uma coisa, é uma escolha íntima, né? Eu quero ajudar. E aí você vai achar caminho para ajudar, sabe? Porque assim, não tem uma passividade. É interessante que tem pessoas que acham que está entrando no Grupo Mulheres do Brasil ou em qualquer outro. Tem voluntariados que são estruturados, principalmente os que são charity, sabe? Que tem grana, né? Aqui a gente não tem nem dinheiro, nem espaço, a gente tem boa vontade para fazer as coisas E acontecer. amor. A gente tem muito amor, sabe? Muita coisa. A gente vai abrindo com amor, a gente vai criando as conexões, vai criando, vai tecendo a nossa rede aí, sabe? E vai realizando, né? Então, eu acho que daí tem, assim, para mim aconteceu a mesma coisa, não foi diferente não, tá? Porque você espera, você acha que você tem uma estrutura de poder, liderança, líder de comitê, sei lá o quê, PPP, sabe? E, na verdade, assim, vai lá e faz, sabe? O que que você tem para dar? Ah, eu tenho uma sabedoria, eu tenho uma vivência, eu tenho um talento, eu aprendi, olha, eu quero ensinar. E aí é isso, sabe? Então, vamos achar esse espaço para você fazer isso. Essa troca é importante, pelo menos para mais um, né? E Então, outra, acho que esse é o meu aprendizado, porque, sabe, sair de coisas estruturadas, organizadas, com hierarquia, para chegar no caótico, como diz a nossa querida Luísa Helena Trajano, né? O fazer acontecer, o é para já, sabe? Não é aquela coisa, vamos analisar o plano, vamos analisar o plano. Não existe isso mais, sabe? Isso é maravilhoso, porque você vê que a gente é uma potência, a gente pode realizar, a gente pode fazer. E é aquela coisa, você me ajuda, sabe? Porque ninguém faz sozinho, sabe? Não adianta. Se não tivesse esse mundo aí de coladas como você, sabe? Nada ia acontecer, sabe? É impossível a gente construir sozinho. e olha assim, uma coisa que eu fico impressionada, Rê, eu tô aqui agora, né, quase um ano já no grupo. E como você falou, a força do fazer acontecer, né? Com nada, nada falta. E Tudo transborda, assim, né? mas, Lu, você percebe que assim, uma fala, eu adoraria fazer isso, né? Daí a outra fala, mas como, né? Sabe? Daí, dá para fazer. Ah, dá para fazer, você acha? Você topa vir? Topo. Ah, Topo. daí começa, eu também conheço uma que pode, ela sabe disso. Cara, é uma loucura, porque daí vai e rola, sabe? Acontece, né? E assim, vai continuar. É Desculpa, muito te inter- bonito, eu acho. Acho que essas entregas são muito bonitas e a gente sai daquela coisa do é certo ou errado, é perfeito. Ah, mas e se a gente não tiver um café para oferecer? A gente tem outra coisa para oferecer, sabe? E se não vier muita gente, se vier uma, a gente fez a nossa Já missão. faz a diferença, né, Rei? E É, assim, eventos, né, né, de ter ido para eventos, né? Só de as mulheres se verem, se acolherem, né? Como teve a feira agora, essa força, essa potência, né? Que uma meio que eletrifica a outra, né? Meio que a energia, incrível, é né? incrível. Transcende. E outra coisa assim, que as histórias que eu mais gosto também são, assim, que eu já escutei várias, né? Nesse tempo pessoas que estavam muito perdidas, muito sozinhas, até que estão aqui há muito tempo, que nunca imaginou, aí parece que o grupo vem, aparece na hora, sabe? Assim, aí começa a se reconectar, começa, né, meio que a se achar, que eu acho que isso é lindo, né? Uma levando a outra, trazendo, porque são tantas iniciativas diferentes também, né, para proporcionar esse acolhimento também, né? Não, é maravilhoso, assim, porque se ela se aproxima, é porque ela quer sentir isso, né? E aí ela vai, naquele momento, de repente, pode ser um momento dela, não é, ou não, e se for, ela fica, né? E é uma coisa, outra coisa que é muito legal, assim, que eu percebo no voluntariado, é que ele é super orgânico, sabe? Porque tem aquela mulher que chegou aqui, por qualquer razão, né? E já, e agora? O que que eu vou fazer? Como eu passei por isso, sabe? E aí você fala, vem com a gente. Dela, ela consegue um trabalho, por exemplo, ela desacelera, ela vai se afastando, mas ela está lá na hora que a gente precisa, sabe? É muito interessante.
outra coisa que, aprendizados, assim, que o salário, né, que a gente tem e o bônus, sabe? Cara, é impagável, sabe? Nossa, você não tem ideia de como o meu dia ficou melhor depois que a gente se conheceu. Olha, eu tenho uma gratidão pelo grupo, sabe? Porque eu realmente consegui transformar minha vida, eu mudei de lugar, sabe? Eu tô com outro pensamento. É muito legal, é muito lindo tudo isso. Eu acho que é uma expansão, né, Rê, que a gente sente, né? Porque a gente está ali naquela caixinha e tantas histórias, né, que a gente acaba fazendo parte e construindo, né, expandindo, melhorando, né? Principalmente a vida, né, fora do Brasil, em termos de relacionamento, em termos de entendimento, né, pertencimento que você é. E eu acho que até muitas iniciativas trazem esse propósito também, né? Que é uma oportunidade incrível de redescobrir o propósito, né? Total, total. E assim, com ajuda, né? Porque tem com quem conversar, sabe? Acho que se você tem. Eu sempre digo, se a gente trocar, uma mulher tem o telefone da outra, sabe? Eu acho que ela já está numa rede. E a partir disso, ela vai criar outras as redes, assim, tem uma rede de apoio, de ajuda. Eu tô com dor de dente, que dentista que eu vou, sabe? Então, eu não sei se eu estou numa relação abusiva, sabe? Vamos conversar. Então, e aí essas coisas têm que ser muito seguras. E o que eu acho mais lindo no movimento é que quebra algumas crenças, né? De que as mulheres não são amigas, que elas são ciumentas, elas querem uma da, sabe? Cara, e não é isso que eu vejo no grupo. Eu não vejo isso entre nós. Eu vejo, assim, uma colaboração, todo mundo querendo ajudar uma outra, assim, sabe? Maravilhosamente. E eu acho que isso que é o principal que a gente está conseguindo mostrar para o mundo, que a gente está junto, a gente está mais forte, a gente está se realizando. Esse movimento do livro, que é uma sobe puxa a outra, o Rise and Raise, sabe? E não é um movimento do Grupo Mulheres do Brasil, não é um movimento do Brasil, você vê isso acontecendo em todas as esferas públicas e privadas, cada vez mais, né? Tu tocou num ponto, Rê, que eu acho que é um dos pontos que eu sou mais apaixonada hoje em dia e, né, que eu ia até te perguntar, essa questão da sororidade, né, como você falou que a gente meio que é criada para competir, né, assim, como se não tivesse suficiente para todo mundo, e isso mostra, né, o contrário, né, como esse apoio mútuo tem mais do que suficiente para todo mundo e é a questão de criar espaços seguros também, né, que a luz de uma não apaga a outra, complementa, né, minha linda? Exato, exato. Às vezes até ilumina mais, né? Né, pois é, e até, né, a gente teve aqui no UK, né, esses dias, né, falando desse modelo, né, também de liderança, né, que a gente acaba, principalmente, né, a gente como mulher, né, que a gente tem essa empatia, essa compaixão, né, que de vez em quando, para mim, foi muito o meu caso, sabe, de deixar isso de lado para caber, né, em certos ambientes e lembrar, né, que isso é inerente, né, que isso é parte de ser quem eu sou e a gente, né, como a nossa cultura, querendo ou não, somos Lu, brasileiros, né? você falou uma coisa muito importante, né? Porque como a gente tem que não deixar a nossa natureza vir quando a gente está em ambientes que não são femininos, né? Estou dizendo, ambientes estruturados, organizados, vamos falar de corporação principalmente, né? Porque a expectativa é que você seja igual a qualquer um deles, né? Mas a expectativa deles é que você também é mulher, então você nunca vai ser igual a eles. Então é Exato. interessantíssimo, porque a natureza que é a nossa de gerar, de criar, sabe, de cuidar, às vezes não pode aparecer em situações como essa, né? E quando a gente está entre nós, você vê que tudo se aparece muito facilmente, né? Porque Muito vem re. vai tudo se juntando aí, assim, eu também crio, eu também gero, eu também cuido, eu posso ajudar, sabe? Então, acho que é a espontaneidade do feminino mesmo, né? Do feminino e re. Eu não sei se eu acho que eu já te falei, eu não sei se tu já viu isso, mas tem um estudo aqui no Reino Unido, principalmente quando mulheres estão no meio da carreira, meio sênior. Eu acho que foi dados do ano passado, a quantidade de mulheres sênior desistindo, né? Saindo, porque
né, o burnout, né, de você estar ali, sua alma, que são ambientes que muitas vezes não são construídos pra gente, né? Que você tem que usar meio que uma máscara. E pra mim foi a minha história. Muito da minha história foi isso. Eu tava já tendo burnout, crise no ataque de pânico, né? E agora acho que desse resgate, né, de você se sentir mais você do que nunca. Nossa, isso é vida, né? da Isso é vida. vida, tudo se alinha, né? Nossa Senhora, hoje assim, às vezes eu ainda frequento um pouco a minha história corporativa quando eu estou no Brasil, assim, vou encontrar amigos, aí vou em congresso para vê-los e tal. E esse ano foi interessante, que eu fui no Supply Chain, daí fui numa palestra, lógico, que era uma palestra de um cara super bacana, humanizado, assim, sabe, trazendo tecnologia com espiritualidade, com entregas de fato, né? E aí ele me convidou para abrir, assim, a conversa. Eu comecei falando, olha, eu posso dizer, eu vou começar abrindo aqui para vocês ficarem com muita esperança de que tem vida depois que a gente trabalha nas corporações, viu? E ela é muito melhor do que você imagina. Foi muito interessante, porque veio isso aí, veio de prompt também, sabe? Porque é isso que eu sinto, essa coisa de ter a agenda na mão, de fazer o que eu quero, como eu quero, com quem eu quero, porque eu quero, sabe? Eu sou muito grata a toda a minha história profissional, muito grata. Eu só conquistei uma liberdade financeira por conta dessa trajetória, sabe? Senão eu não estaria, sabe, aqui tranquila. Não, não estou tranquila, mas consegui fazer o meu savings ali para segurar um pouco mais a vida, né? Então, mas assim, mas o valor que tem essa liberdade de não precisar disso, sabe? É maravilhoso. E acho que é isso que é o voluntariado, sabe? O voluntariado, primeiro, você faz porque você quer, sabe? Não é porque ninguém te manda fazer. Você faz como você pode fazer. E você vai fazer com quem você quer também. Fazer. E por que E você quer. Isso que eu acho que o mais lindo do voluntariado é você sentir que você consegue realizar porque você quer. que você quer ir, eu acho que é potente também, né? Como sempre falo, como é claro, né? Tá todo mundo em transição de carreira agora, né? Aquela vida que você ficava a sua vida toda na mesma empresa não existe mais, né? Aqui no Reino Unido é uma média de 4 anos, né? A média na mesma empresa, Nossa, né? pouquíssimo, E, hein? Em que, né, ni- em é que, ni- em pouca. que nível isso? É geral, né? Porque antigamente você ficava. Eu não sei se é eu acho que é mais não sei se é no primeiro setor, mas assim, a média tem um estudo, é 4 anos, em média, sabe? Esse período que você fica numa empresa. E eu sempre falo também, assim, sabe? Eu bato bastante nessa tecla, como o voluntariado é incrível para essas transições de carreira, assim, para você navegar esse período de mudança, né, completa, né? Porque você já vai testando as águas, né? E ali, mil oportunidades. E quantas histórias a gente já não escutou? Eu já escutei várias, também já vi em louco, né? Como você acaba testando e aquilo acaba tomando uma forma e acaba virando uma nova carreira, né? De uma Total, forma. total. É incrível, né? Porque essa oportunidade do voluntariado, que você chega aí do nada e com nada, por nada, né? E aí, você começa, assim, naturalmente, espontaneamente, começa a criar as conexões, e é isso que é o tal do networking, sabe? Assim, não pode até ser falar, não, mas eu não tenho work, só tenho net. Pode até ser, sabe? Tem o net weaving, como você mesmo fala, né? Então, é muito espontâneo isso, né? Porque as pessoas que estão ali falam, elas têm aquela empatia. Puxa, se ela veio aqui, ela também está buscando alguma coisa, como eu também estou vindo buscar, sabe? Minimamente uma conexão, ou alguém que conhece um determinado mercado, sabe? É muito interessante como isso vai crescendo, sabe? E isso daí vai te despertando uma curiosidade eu falo, meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia me interessar por esse tipo de mercado, entendeu? Conhecer um pouquinho mais, sabe? Mas por quê? Porque encontra uma mulher interessante que está oferecendo o que está buscando e que você aprende com ela, E né? aí te abre completamente um novo portal, né? Um universo desconhecido que se você não Tal. tivesse saído,
da caixinha, né, dos 9 às 5, para se doar um pouco, nunca teria acontecido, né? Pois é, mas assim, eu tenho uma vantagem aqui, né? Sou mãe de adultas, né, Lu? Você É, ainda é exato, mãe gata, de. exato, exato, exato. Eu olho, assim, a minha admiração por você é ver essa sua desenvoltura em tantos papéis aí e com essa alegria. Então, eu sei passei por isso. E acho que a gente tem que vir com uma. A gente precisa de muita energia, né, Lu? Muito e Muita outra, energia. Rê, mas também é uma coisa que eu sou super apaixonada também, né? Também eu acho que é meio que uma quebra, foi uma quebra de paradigma para mim, né? Minha maternidade completamente dividida, né? Porque eu divido a custódia com meu ex e eu não sinto que eu tenho que carregar o mundo nas costas, sabe? Eu sinto que eu tenho que botar máscara de oxigênio em mim, né, para eu conseguir também fazer viver minhas coisas, que a gente acaba colocando muita coisa na bagagem, né? Não, mas é assim que eu consigo dar conta, gata, por causa É desse equilíbrio, importante. né? Né? Eu acho assim Eu que tenho sorte, sorte. ainda mais você que está aqui sem uma rede de apoio, como a gente tem quando a gente está no nosso país, né? Tá ali fácil a tia que pode vir, sabe, cuidar, tal. E assim, eu tive na minha vida pregressa de corporate aí, era loucona, eu ia nadar às 5:30 da manhã para dar conta de tomar o café com as crianças e pôr uma na escola, outra na escola, sabe? E depois ainda ir para. E aí daí também ou nadava na hora do almoço, né, para não desencadear muitas coisas na família. Enfim, é, eu sei que essa energia é necessária, assim, então como é necessário para você fazer tudo isso a sua rede de apoio, sabe? E é isso que eu acho interessante nessa sua vivência aí de dividir você e o pai das crianças. Porque eu fiz o meu papel de mãe e o Richard tem feito o papel de mais pai, ele sempre foi, sempre teve presente, estava na retaguarda, às vezes com o papel de provedor exclusivo, né? Mas, e também de educador, acho que ele ajudou muito na educação. Mas, né, a festinha, a, o shopping, ou a viagem, né? Sabe, aquelas coisas que não, os homens não querem, eu percebi que eu fazer esse papel. E é um papel importante, né? De você dar esse lazer, essa descoberta de muitas coisas para os seus filhos. E eu podia fazer isso porque eu tinha apoio, sabe? Apoio, né? É Eu tinha verdade, apoio. menina. É verdade, mas assim, pois e também, né, é outra cultura, coisa e tal, mas assim, é importante, né, que a gente passe, já até a gente tive outras conversas sobre isso, né, sobre esse tema, né, que a gente também passe, mas, né, que a gente consiga, mas eu sei que é muito difícil, né, minha linda, principalmente no Brasil, né, que a maioria das mulheres são as cabeças da casa, né, coisa e tal, então, assim, é uma situação, por isso que eu tô tentando, com tudo que eu tenho, com Na esse verdade. suporte, de conseguir fazer o que eu tô conseguindo fazer, né, Olha, mas, eu admiro, sabia, assim, essas mulheres que saem para trabalhar e deixam o filho em casa, assim, sempre pergunto, mas com quem ele ficou? Não, e o almoço, não, eu fiz ontem, sabe? Nossa, eu falo, cara, que maravilha, sabe? Que organização, como é instintivo esse cuidar, né? E a gente sabe que pode, mas assim, tem o céu, olha, tem os é, é, seus é custos. o é o cuidar sem a gente se anular, né, Rê, também, né? Como a gente equilibra. Que levando para a próxima Exato. pergunta que eu ia fazer para você, né? Como a gente equilibra, né? O servir e o cuidar de si, né? Maravilhosa também, né? Que é, como você falou, por isso que acaba parando em certa fase algumas mulheres de conseguirem se inteirar mais, né? Nisso. Mas eu acho assim que essa vivência que a gente tem nessa coisa do criar os filhos é o aprendizado para você querer ter esse equilíbrio também, sabe? E tentar conquistá-lo, né? Eu acho que a gente nunca pode abandonar o corpo, sabe? Então, exercícios, sua parte de nutrição, os seus cuidados, essa questão de sua atenção para a sua saúde, como você cuida da sua saúde, não é? Sabe, aqui é o paracetamol, é fácil, né? Mas é, tem todas outras coisas lá, tem coisa mais.
Você vai no médico toda hora, você recebe remédio toda hora, então você fala, não, não é isso que eu quero, sabe? Ter uma saúde mais sustentável. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar primeiro para a gente, como você disse, com a máscara de oxigênio na gente primeiro, para poder pôr lá no outro, sabe? Senão é um desastre, assim, igual boliche. Vai E, caindo tudo. e Rê, o que que tu acha que é um bom termômetro, hein, para saber se, né, a pessoa está se doando com leveza ou está se esquecendo, assim, como é que você acha? Sei lá, será que é o corpo que fala? Ou o que que você acha, hein? Maravilhosa. Eu sei que você é das meditações também, né? Amém, né? Mas, ai, essa pergunta é difícil, porque às vezes a gente se pega entrando no, de novo, assim, naquele aprendizado que você teve, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, não sei o que lá. Daí você tem que parar. Acho que a meditação é uma coisa que me ajuda muito, né? Quando eu saco, eu falo, meu Deus, tem que retomar isso aqui, sabe? Então, assim, esse processo de autoconhecimento e consciência, se você tem, você volta, você consegue resetar e começar de novo. Então, por exemplo, respeito demais todas as mulheres voluntárias, assim, que falam, olha, eu vou dar um tempo, eu tô com uma questão, eu não estou dando conta, eu gostaria, mas não posso, sabe? Então, escuta isso com atenção, com respeito, com empatia, porque é uma necessidade. Então, eu acho que essa é a leveza, sabe? Tem que respeitar, e eu admiro quem sabe fazer isso, sabe? Falar Fazer. É um não, autoconhecimento, né? Maravilhosa. Daí vai tudo total, pro total. autoconhecimento, que é a chave de tudo. Rê, autoconhecimento é tudo, né? Total. Você saber falar não, porque, sabe, é libertador. É libertador. Saber seus limites, né, minha linda? É super importante. E a gente, como mulher, quer dar conta de tudo, né? É uma dificuldade, né? A gente quer abraçar o mundo, né? Mas é que quando você começa, é que tem, não, acho que você já está percebendo como você aprende coisas novas no voluntariado. Com a Nossa, gente, para outra, mim foi né? um MBA, foi mestrado, doutorado, Exato. mestrado, doutorado. E a coisa principal, Rê, para mim, pessoas, relacionamentos, né? Porque a gente está aqui para aprender por eles, né? Com certeza. Cada encontro, muitos são reencontros, né? Cada encontro, cada reencontro. É... Nossa, eu acho que esse último ano, meu Deus do céu, né? Assim, uau. Isso aí começa a te dar traquejo, sabe? Né? Porque você sabe que um dos valores do nosso é para já, sabe? Aquele lugar para errar, não precisa, aqui você pode errar e acertar, é, não reventar a roda. Então, tudo isso, esses conceitos assim, são tão fáceis que você começa a ficar craque em fazer as coisas rápido, olhar o negócio, sabe? Falar, não precisa ser perfeito. Sabe, não tem que ter a bola cor-de-rosa aqui para ficar bonito, sabe? Não tem a bola cor-de-rosa, vai sem bola, sabe? Então, acho que isso é o realizar. Eu acho que isso é muito legal, sabe? Acho que então a leveza, eu acho que vem aí desse balance aí, de você conhecer. Se você não estiver dormindo, vai dormir com as coisas. Eu não fiz aquela planilha, nossa, esqueci de mandar um e-mail, sabe? Você tá ficando, começa a se preocupar. Você Uhum. não está dando conta. Agora, se isso entra na tua vida, assim, sentei no ônibus, mandei um e-mail para o papai, sabe? É, você está pondo no meio da tua vida, tá tudo certo, sabe? Mas se isso pegar, fica atenta, respira, porque não é para ser assim. Não é, né? Ô, Não é para Mara, ser assim. a gente tá quase chegando ao final. Quero não, quero não. É, assim, minha linda, o que eu ia perguntar, né, em relação a, principalmente a quem está chegando, né, o voluntariado, o acolhimento, para quem está chegando assim no novo país, enfim, as histórias que você já viu no final, assim, as histórias que mais te inspiraram, Rê, assim, o que que tu vê que uma mulher que chega, tu vê essa evolução, a que chega assim, e como é que isso, né, fica para você, né, a Ai, gratidão de ver aquilo, assim, porque, nossa, tudo desses anos, é. deve ter sido cada, assim, jornada de tu ver a pessoa chegando, de repente a pessoa tá, sabe, se Nossa, encontra, nossa, que deve cara, deixar o coração quentinho, pra gente acabar com isso com o coração bem quentinho, com é, essa live. é maravilhoso, Lu, porque é maravilhoso, assim, por exemplo, esse programa de mentoria que a gente está fazendo juntas, é, que você está na coordenação, muito obrigada, com Obrigada, com obrigada. outras maravilhosas também.
É muito interessante que você vê mentoradas que estão sendo mentoras agora. Você via mulher que, assim, teve... A gente tem casos, assim, de mulher que estava no service, no civil service, que tem todas aquelas escalas e aquelas aplicações internas, e aí ela aplica para o próximo nível. E ela estava tão bem preparada que o cara na entrevista falou: não, você pode ir no nível 6. Subiu 4 níveis a mulher, sabe? Por quê? Porque ela teve a troca com uma mentora bacana, que sabe, que teve uma atenção aí para alguma fraqueza, uma vulnerabilidade, uma coisa que ela poderia deixar mais forte. E a mulher foi lá, pum. Então tem exemplos assim. É muito interessante isso. É aquela mulher que fala: que bom que eu posso ligar para você, sabe? É um. Nossa, meu dia foi especial hoje, porque eu tive um dia feliz, só porque ela sentou com todo mundo e leu um livro junto, sabe? Lindo tudo isso, né? Porque ela vai ficar com uma memória de alegria, de felicidade. A gente despertou alguma coisa nela. É lindo Então, de ver, é muito lindo é de muito ver, né? legal. Olha, eu tô assim, nunca imaginei que eu tivesse nessa vibe. Às vezes eu me pergunto, nossa, será que vou ficar aí, sabe? E eu falo: "Ai, por que não, né? Sabe? Meu Foco." amor, fala do teu livro, vai. Eu vou até colocar também quando eu salvar na live. Conta do livro, vai. Como é que do projeto, Rê, Ah, pra o gente livro, o fechar? livro foi Conta. quando eu te conheci, aquele movimento Rise and Race, que é mundial, que, Certo. na verdade, é uma sobe puxa a outra. Quer dizer, a gente está trazendo todas as mulheres, a gente que se empodera, uma líder, só é líder porque fez outra líder, tá? Senão ela não tem legado. E aí você sobe no palco, você puxa outra, sabe? Vem comigo, né? Ou então vai, tá na sua vez subir ali, sabe? E aí esse é o movimento. Então esse aqui olha, eu chamo ele de segunda edição, mas assim, teve uma inglesa, uma portuguesa, assim, tem gente que chama de terceira. Esse daqui foi escrito em português e inglês, tá? Tem as duas edições. São É 139. português e inglês no mesmo livro? É Não, português e são dois inglês? livros, você tem Ah, que tá, escolher dois a livros, língua. certo. E aí aqui são 139 mulheres do mundo inteiro, um terço é fora do Brasil. Olha que interessante. Tanto que o livro foi lançado, ele foi lançado em Austin, no Texas, no Uau. SWSX, no Dia Internacional da Mulher, pela Maria Paula Suplicy, que foi casada com o Suplicy, sabe? Com outras mulheres que estavam lá também. E aí a ideia assim é exatamente o acolher, se dar as mãos, o fortalecer e trazer todo mundo para cima, sabe? E é inspiração, é exemplo, é troca, sabe? É lindo, o movimento, ó, arrepia. Olha, é muito lindo e ele já foi lançado em Roma, vai ser lançado em Paris e aqui também. Quando é que vai ser esse lançamento? Vai ser em breve, Olha, né? então, eles estão querendo colar com Paris, porque quanto mais autoras vierem, são 119, tá? Nossa. Cada um escreve, para você do imaginário, eu não escrevi esse livro ainda. Espero. Acho que eu tenho até história Vai para ter escrever. história para contar, viu? Nesse livro É, aí seu, vai ter história. mas eu escrevi um capítulo, aqui é um capítulo, não tenho. E assim, é uma que convida a outra, porque admira assim: olha, você tem um trabalho de impacto social e inspirador. Bem com a gente, sabe? Então, só o convite, seja o coração faz assim, né? É maravilhoso, sabe? De estar nessa vibe aí com todo mundo, ter a oportunidade de compartilhar. Você também pode ser assim, sabe? E inspira, Você... e inspira. Eu adoro aquela coisa que fala, né? A maré sobe, quando a maré sobe, todos os barcos sobem, né, meu amor? Exato, Né? exato. E assim, que todas nós, cada uma de nós, tem uma história inspiradora, não tenha dúvida, sabe? Todo mundo Tem tem um superpoderzinho, né, Rê? Todo mundo tem o seu, né? com certeza, sabe? Se não tem, descubra, porque tem. Tem. Você não tá Tem. aqui, né? Tá aqui por alguma razão. E é uma das questões que a gente vai ver cada vez mais salientes essa descoberta, né? Com inteligência artificial. O que é que faz o coração aí bater forte e o olho brilhar, né, minha linda? Pois é, eu estou ainda naquela fase de dividida, assim, né? Porque eu acredito muito em tecnologia, sou, graças a Deus, sou de uma geração que
veio lá fazendo perfuração de cartão, fazendo fluxograma e tal. Então é legal, porque a gente está ainda sabe? Mas a coisa está rápida. Mas eu acredito que o humano, sabe, com essas nossas virtudes divinas, não vão ser captadas. Hoje eu achei o máximo, né? Eu fiz um texto no chat GPT e daí que passa já prepara do evento com essa etapa, o convite, a preparação. Eu falei assim, olha, por enquanto só quero que você torça por mim para que essa carta chegue e receba um sim. Ai, com certeza. Eu falei, Richard, porque é amiga de mais uma aqui agora. Ai, meu bem, Eu chamo, adoro. eu chamo a inteligência artificial de mulher, porque assim, ela cria, ela gera, ela cocria, sabe? Assim, e regenera. Essa é outra coisa, ela regenera também, né? Então, é muito legal. Então, aqui é o recado aí para ela ser cada vez mais mulher. Eu aprendi isso na semana passada. Cada vez mais mulheres usarem a inteligência artificial para ela aprender com a gente, tá? Para aprender, né? Ai, Esse amiga, é um espaço certíssimo, também que a né? gente tem que usar. E boa, né? Porque né, não tinha aquela história quando você ia, não sei se era uns tempos atrás, pelo menos, né? Você ia pedir, faça uma imagem de um CEO, né? Era essa imagem de CEO completamente, né? O branco, do olho azul, né? Vamos começar a usar a mulherada para CEOs virarem mulheres, Mas, para a gente sabe? mudar tudo, né? Não, nossa senhora, nossa, assim, os números são pífios, sabe? Imaginando aí que a gente está nessa jornada secular, se não milenar, né? Se for para o Egito, você vê toda a capacidade da nossa Cleópatra, que era a rainha ali, pai. O que aconteceu? A gente tem que perguntar essas coisas, né? Por que perdemos toda essa hegemonia aí? As Amazonas, entendeu? Eu acho que a gente tem que procurar entender, porque ninguém é contra o homem. Eu acho que isso é De muito jeito importante nenhum, não é dizer. absolutamente não, porque não é bom nem para eles também, né, Rê? Nem para nós, Né? imagina, sabe? Né? A gente quer continuar criando e procriando, né? Quer criar, sabe? É uma forma. E aí é que está o equilíbrio, sabe? Esse equilíbrio que nós somos seres humanos idênticos. Lógico, tem algumas coisas que são potencializadas em um e no outro, tá? Mas elas são complementares também, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio, sabe? Trazer os homens para perto, sempre, e tratar assim ele como um ser humano carente, Ser humano, que né? precisa de empatia, que precisa de cuidado, sabe? Não aquela expectativa de que você é forte, você pode, você, Você não pode sabe? chorar, Você não chora, pode todo mundo chorar. chora, né? Com certeza. Ai, né? Precisamos ambos, né? Nos curar, tanto o feminino, Total, né, quanto o total. Acho que masculino, para a assim, gente ficar no equilíbrio, né? eu acho que essa é a grande cura, viu, Lu? Assim, todo mundo nessa harmonia, assim, sabe, de saber conviver. Eu espero que, eu não sei, eu vejo essa geração lidando com isso um pouco mais fácil, sabe? Não sei Meu, você. meu amor, total, né? E assim, com tudo que está acontecendo, né? Eu também, né? Mãe de menino, nossa, né? Ter mais esse cuidado ainda, né? Mas também é de ambos os lados, né? Que é a gente, como a gente age também, o que que a gente acredita, né? As crenças limitantes que a gente tá limpando, né, Rê? Ambos os lados tem que limpar, a gente tem muita coisa para limpar, mas eu acho que a gente Muito, está no muito. caminho certo, né? Eu acho que a gente está no caminho certo. Maravilhosa, estamos chegando no final. Vamos tirar uma fotinha assim. Aí, vamos Assim, lá. yes. Eu morro de medo de desligar. Como eu sou atrapalhada, sabe? De sair da live no meio, tirando foto, mexendo no botão Falando nisso, a gente não fez collab? dessa foto. Não, da live. Ah, não, vou salvar no meu e no seu. Vai estar salvo no seu, eu vou Ah, colocar o eu tô collab. no meu também. Quando eu salvar, eu vou dar um collab em você. Rê, mais uma vez, assim, não tenho como dizer gratidão por tudo, por tanto, sabe? Foi um reencontro mesmo com você. E assim, pra mim, você é uma inspiração ter você aqui, número 8 na lua cheia, no último dia de lua cheia, que amanhã estamos minguando, Cara, sabe, essa mulher é craque amorosa? nisso, ela é craque. Lu, como é que você fala com essa desenvoltura da casa 11, da casa 7? Eu falo, poxa, sabe, eu que adoro números, e ela fala com maior desenvoltura. Eu nem vou dizer para vocês como, o que que ela fez comigo antes de abrir a live. E Oh, quase que eu não Dani! chego aqui, tipo, de choros, assim.
Mas, Lu, como eu te falei, reforço, assim, é recíproco, eu te admiro muito, aprendo demais com você, Você também, minha linda. Tô sempre lhe sabe? olhando, sabe? Assim, o jeito, o acolhimento, o jeito, bota todo mundo no colo, sabe? Todo mundo É, ancora é e o canceriano, é faz. o canceriano. Total, a Leonina, aqui essa Leonina, sabe, que tá lá É, lutando por todo mundo. Maravilhosa, é gratidão. E verdade. olha, que honra caminhar com vocês. Sei que tem muita coisa linda que a gente está fazendo, vai fazer cada vez mais. Tomara. Chegamos, né? Chegamos. Juntas, Muitas. vamos todas. Vamos todas, Estão todas gente! convidadas, viu, para estar Todas junto com a convidadas. gente, né? Oh, maravilhosa. Gratidão. Obrigada, meu amor. Obrigada, Lu, eu que Um agradeço. beijo para Eu todo fiquei muito mundo. honrada com o seu convite. Eu tô assim, nem me fala. Um Já. beijo, minha linda. Beijo, Obrigada, gente. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. beijo.